Olá, você chega mais! Este é o episódio número 3 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Sheffield, no norte da Inglaterra. Vem comigo viajar com nossa entrevistada Paula Com. Nossa convidada de hoje é advogada, mestre em Direito Econômico e está fazendo doutorado na Inglaterra, onde vive há 8 anos. Mas o que a levou a sair do Brasil não foi apenas o estudo. A história a gente vai deixar para ela contar. Mas antes vou perguntar, porque não dá para ser diferente, como está a vida em Sheffield com a pandemia. Tudo bem, Paula? Bom dia, Marta. Tudo jóia? Muito bom falar com você. Também, muito bom, muito bom. Conta pra gente, como é que está a vida aí no norte da Inglaterra com essa pandemia? Como é que vocês estão hoje? Bom, hoje a gente já está mais relaxado em relação à pandemia. Já se pode ir ao shopping, supermercados, alguns bares e restaurantes já estão abertos, os pubs já estão recebendo. As escolas ainda não voltaram, né? O comércio abriu, mas o quê? Com aquele distanciamento, as pessoas estão usando máscaras? O distanciamento está em vigor, as pessoas usam máscara, agora ficou obrigatório usar máscara dentro de qualquer estabelecimento, supermercados, lojas, shoppings. E os pubs, bares, restaurantes só podem receber pessoas com o distanciamento em vigor, se eles tiverem condição de manter o distanciamento entre as mesas. E a maioria está usando a área externa, porque é verão, então consegue se aturar o calor, o não frio nas áreas externas. Agora, Paula, a gente vê, assim, no noticiário, aconteceu em Londres, você está mais ou menos 1h30 de Londres, né? Está no norte da Inglaterra, a sua cidade fica mais ou menos 1h30, 2 horas. Em Londres, a gente viu quando abriram os pubs, assim, houve aglomeração, como a gente viu aqui no Brasil também, quer dizer, não houve respeito. No norte, nas cidades menores, nas cidades periféricas a Londres, a pessoa leva mais a sério esse distanciamento? Varia um pouco de cidade para cidade. Eu acredito que nos lugares menores as pessoas se controlam mais. Eu estive no norte do País de Gales na semana passada e as pessoas não estavam usando máscara. A gente estranhou um pouco, né? Porque todo mundo deveria estar usando máscara. Aqui em Sheffield, por exemplo, todo mundo está usando máscara para ir para os supermercados, para ir para os shoppings, para as lojas. Tem se respeitado aqui. É verdade, é parecido no Brasil também, é difícil, acho que as pessoas estão cansadas também, mas é muito importante ter em mente que a gente não pode abrir mão, né, de máscara, de cuidados, de distanciamento, enfim. E tirando a pandemia, como é que é a vida de uma brasileira aí na Inglaterra? Aliás, vamos do comecinho. Paula, como é que você chegou? Como é que você foi morar aí na Inglaterra? Eu sei que tem uma história de amor aí no meio disso. E que é uma delícia, que eu posso até fazer aqui. Vou dar um pequeno spoiler, porque eu não vou resistir. Se você que está acompanhando o nosso episódio não acredita em amor de carnaval, segura aí que lá vem história. Começa aí, Paula. É verdade, foi no carnaval, em Porto Seguro, na Bahia, em 2001, que eu conheci o Ben. Ele estava numa pousada ao lado da minha e choveu o carnaval inteiro. Choveu até o joelho. O trio elétrico passava lá longe com água no joelho. Eu falei, eu não vou. E aí o pessoal também, na mesma onda, resolveu ficar na pousada e se reuniram, estavam jogando cartas. Foi aí que eu conheci o Ben. Trocamos e-mail e eu comentei com ele, um dia você podia visitar a Vitória, você vai gostar de lá. Ele falou, posso sim. E aí voltei para a minha vida normal, minha rotina. Na época eu estava trabalhando, começando a carreira, né, com um escritório pequeno. Alguns meses depois ele veio a Vitória visitar, ficou na casa dos meus pais e ali já na primeira noite já conheceu meus pais, ficou super enturmado. Ele falava português melhor do que eu e muito engraçado isso, porque meus pais achando interessante que ele falava português tão bem, mas ao mesmo tempo
titubeando, tentando explicar mais prolongadamente as coisas, falando mais longo, falando mais alto. É engraçado, né? A gente fala mais alto com o estrangeiro, como se o volume fosse interferir, né? E ele disfarçando, né? Futuros sogros, né? Quem sabe, potencial. Mas resumindo um pouquinho essa história, a gente ficou junto desde então e nos casamos em 2003, em Vitória, mas ele morava em Niterói à época. E eu resolvi me mudar para Niterói, transferi na época eu estava fazendo um mestrado em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Milton Campos. Transferi meu mestrado, na verdade a gente não transfere, mas me inscrevi num outro mestrado na Gama Filho. Terminei na Gama Filho e de lá comecei a trabalhar dando aula para universidades e ficamos em Niterói até 2012, quando resolvemos nos mudar para a Inglaterra. Então, os dois estavam morando no Rio de Janeiro, já estavam casados e os dois estavam empregados. Ele inglês, mas morando no Brasil. E o que levou, então, vocês a resolverem ir para a Inglaterra? Bom, nós tivemos 2 filhos nesse meio tempo. A Melissa nasceu em 2009, o Denis veio em 2010, e a gente sabia já um pouco algumas diferenças em relação à flexibilidade de trabalho, por exemplo. A gente resolveu mudar. Mas o principal motivo, para ser muito franca com você, é que a violência estava muito demais. A um ponto em que a gente já não saía mais de casa, a gente muito preocupado com... Quando você tem filhos, você começa a pensar mais em valores, o que vale mais a pena? Sair de casa, se arriscar ou ficar em casa. Mas quando você tem criança, a criança também quer sair. E você projeta o futuro dos seus filhos crescendo naquele ambiente violento. E como eu já conhecia aqui e sabia que essa questão da violência aqui, felizmente, não era o caso, a gente resolveu se mudar. Então, hoje a gente mora em Sheffield, que é a cidade onde o Ben foi criado. Os pais dele moram aqui atualmente. Eles antes moravam numa cidade por um período, mas já voltaram para Sheffield. Quer dizer, então, Paula, na verdade foi a violência, estava morando no Rio de Janeiro, o motor propulsou, vamos dizer assim, para sair do país. Sim, foi o principal mesmo, infelizmente. E é claro que a preocupação continua, porque meus amigos, minha família, todo mundo continua no Brasil. E a gente sempre reflete muito sobre isso. Dá aquela sensação no início, você está fugindo do seu país, você tem uma responsabilidade como cidadão de tentar mudar as coisas. Mas no meu caso em particular, eu penso que eu tenho Ben, ele é o pai também dos meus filhos, ele é daqui, então a gente poderia pensar, metade é vontade de morar em Brasil, metade de morar na Inglaterra. Então vamos optar pela metade de morar na Inglaterra, pela conveniência mesmo. Bom, uma questão do Brexit que eu acho importante, muitas pessoas que votaram a favor se arrependeram. Se arrependeram porque começaram a perceber que as coisas que eram demandadas pelo Brexit não vão acontecer. Mais empregos, mais dinheiro, ter o controle de volta para o país, quando na verdade os empregos, por exemplo, que exigem menor escolaridade, não são ocupados por ingleses, são ocupados na maioria por imigrantes. O inglês não quer trabalhar recebendo menos que o mínimo que se paga, um pouquinho abaixo do mínimo, ali receber o mínimo. Ele acha pouco. Então, ele não quer esse emprego. São essas vagas que vão estar pipocando por aí e as pessoas não vão querer. O salário mínimo aí, o salário aí é pago por hora, não é isso? Existe esse critério de elaborar por hora. E tem um salário mínimo, uma média de que seria um salário mínimo? Existem até números oficiais, francamente eu não sei te passar agora. Mas te dando um exemplo prático, por exemplo, trabalhar num shopping como uma vendedora de loja, eles vão te oferecer... Londres é um pouco diferente, então não posso falar muito por Londres, mas eles vão te oferecer 4 libras e 50, 5 libras e 70. Para trabalhar como entregador, você recebe por comissão. Para trabalhar como um professor universitário. Aí, para alguns cargos, eles dão salários anuais. Aqui é assim, ou você tem a hora paga ou o ano pago. Então, um professor universitário pode receber entre 120 e 180 mil libras. Um médico
por ano, né? Um médico recebendo, um consultor já top médico, recebendo 120 mil libras por ano. Cargos de baixa escolaridade, eles pagam por hora. E agora nós temos o contrato de 0 hora aqui, que já está em vigor há um tempo, e as condições de trabalho são mais precárias ainda por conta disso. Há uma flexibilização enorme no mercado, deu-se muito mais poder de barganha para os patrões. Não só isso, mas, por exemplo, tem pessoas que trabalham sem saber quanto tempo eles vão trabalhar por dia, por semana, por mês. Então, eles não sabem quanto vão receber. Esse é o contrato 0 hora, né? O patrão liga, quer dizer, não é patrão, mas enfim, quem está tomando o serviço liga, olha, amanhã eu preciso de você durante 3 horas, algo assim? Sim, e é algo assim mesmo, que eu tenho colegas que me testemunham isso. Eles não sabem. Eu falo, você vai trabalhar amanhã? Não sei, estou aguardando aqui ainda um e-mail. Você tem que ficar on call, aguardando para saber quando você vai trabalhar. Corre o risco de estar recebendo 40 libras numa semana, 200 libras numa outra e nada numa outra semana. Como que você pode estabelecer qualquer perspectiva na sua vida tendo um emprego desse tipo? Muito complicado, né, Paula? E isso acontece com os empregos que exigem menor escolaridade ou está acontecendo, ou isso está ampliando? Ampliando, no comércio em geral é assim. No serviço público já são formais e você tem um salário anual. No meio privado, os cargos que exigem mais escolaridade, algumas empresas já estão adotando o pessoa jurídica, como no Brasil. Aqui isso foi uma febre. E as que não estão, porque ainda tradicionalmente mantém aquela estrutura formal de trabalhar-se full time, né? Estão reduzindo muito o número de vagas, então o desemprego tem aumentado demais. O inglês também parece que ele faz uma reserva de mercado, né? Porque a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, e você tem mestrado e ainda assim eles não aceitaram tão facilmente você numa universidade para dar aula, porque o diploma não era daí. Bom, logo que eu me mudei, minhas crianças eram muito novas ainda, então eu me programava me inserir no mercado de trabalho depois de uns 2 anos. Primeiro assentar a poeira, me familiarizar, estabelecer alguns laços, né, culturais aqui com as crianças, até porque a escola aqui você começa aos 5 anos de idade. Antes disso, você tem as creches, que são particulares, a maioria. Inclusive eu ouvi dizer que as escolas são excelentes, são gratuitas, mas após os 5 anos de idade. Mas as creches são muito, muito caras. Há mães, inclusive, que param de trabalhar para ficar com os filhos em casa porque é muito caro. Isso mesmo, caríssimo. É tão caro assim. Você acha que pode, por exemplo, trabalhar meio período e deixar as crianças na creche e ter as crianças do meio período, você vai estar pagando para trabalhar. Aliás, não vai dar para pagar a creche. Muito caro. Quando eu me mudei para cá, uma creche para meio período para uma criança era 1.200 libras aqui no norte da Inglaterra. Lá em Londres já tinha amigas pagando 2.000. Isso, 1.200 libras por mês. Para meio período. Período integral. Aqui, como não é tão comum, porque já é tão caro, e também não é da cultura daqui. A cultura é realmente que a criança vai para a escola aos 5 anos. Então, culturalmente, as mães ficam em casa, ou os pais. Um deles vai ficar em casa com as crianças, ou ambos, dividindo a tarefa e tendo o que eu estava comentando antes, que aqui o trabalho é mais flexível. Existe muito trabalho part-time, então você pode trabalhar meio período, você pode conjugar 2 empregos em meio período, pode trabalhar alguns dias da semana ou alguns horários do dia. Então, essa flexibilidade dá aos pais a possibilidade de estar em casa com as crianças alternadamente. Por outro lado, tem muitas atividades culturais para essas mães que estão aí cuidando dessas crianças. Os centros comunitários têm um papel muito importante nisso, porque tem clubinhos. Se a mãe quiser, todo dia da semana ela tem um lugar para ir fixo com a sua criança. Ali você faz amigos, suas crianças fazem amigos, você chora as mágoas do dia a dia e segue em frente. Sheffield é uma cidade muito boa, com muito verde, é muito boa para todas as idades.
mas e principalmente para quem tem criança, muitos parques. A cada esquina você tem um parque que não custam dinheiro. Isso é um diferencial aqui no Brasil. A gente levava as crianças para brincar nesses dentro de shopping center ou ia para a rua, mas a rua, muito calor, dependendo do horário, você tem que ficar em casa ou ir para um clube. E o inglês, ele socializa fácil? Foi fácil socializar? Ou eles são mais fechados? Foi fácil chegar lá com as crianças? Porque aqui no Brasil é muito assim, né? Vamos dar um exemplo até de cidades praianas que as pessoas têm a tendência de serem mais abertas. Daqui a pouco você já está conversando com essa mãe também. E no dia seguinte encontra, está trocando receita, ou está trocando uma dica disso, de aquilo. Isso também, tem essa conversa aí também, ou são mais formais, porque a gente tem a impressão dessa formalidade ser um traço característico da Inglaterra? Eu acredito que talvez esse estereótipo que a gente criou venha pelo fato do inglês ter esse perfil mais reservado. Mas, por outro lado, o norte da Inglaterra, principalmente, tem a fama de ser muito aberto. E aqui em Sheffield eu achei muito parecido, logo que eu me mudei, com Minas Gerais. Pessoas se cumprimentam no meio da rua, sorriem para você, mas talvez não seja tão bem assim todo o norte da Inglaterra. Algumas cidades você vê que as pessoas são um pouco mais reservadas mesmo. Muito bacana, muito bacana. E qual a ideia que eles têm do Brasil? Que é um país tropical, abençoado por Deus e bolido por natureza. Bom, isso é interessante. As pessoas mais velhas com que eu conheço, com que eu tive a oportunidade de conversar, elas têm uma visão do Brasil tropical. Mas como a informação hoje vem enxurrada de todos os lugares e as pessoas têm a oportunidade de ler fontes de todas, da direita, da esquerda, de todos os lados, as pessoas são muito bem informadas aqui sobre o Brasil. Às vezes eles sabem mais do que eu o que está acontecendo lá. Você viu em São Paulo, aconteceu tal coisa? Eu falei, gente, peraí, eu não li a notícia hoje ainda não. Me conta o que está acontecendo. O Brasil sai muito nas notícias aqui, no noticiário da televisão. E fazendo uma balança, o noticiário é mais positivo ou negativo? Depende um pouco, né? Quando a notícia é mais internacional, sobre, por exemplo, pandemia, tem os comparativos, né, o que está acontecendo e como os governos estão lidando com a situação, aí há comparações de quais governos estão tomando posições semelhantes aqui e ali. Então, é a mesma que a gente lê no Brasil sobre o internacional em geral. É mais a questão de violência, a questão política, principalmente, que tem sendo muito noticiada por conta do que a gente está passando hoje no Brasil mesmo, dessa situação extraordinária que a gente vive hoje, surreal no Brasil. Então, esse surrealismo tem sido passado com muita crítica aqui. Muito interessante isso que você está falando, Paula, porque a gente tem assim uma informação de que, em regra, né, na Europa, nos Estados Unidos mais ainda, o europeu ele costuma realmente se informar mais das coisas, né? Mas ainda assim eu não tinha ideia de que na Inglaterra eles acompanhavam assim com esse grau de riqueza, né, de comentar o que saiu numa cidade, que a gente aqui não é tão bem informado sobre o que está. A gente ouve falar do Brexit, a gente sabe, mas não acompanha o dia a dia assim como eles estão acompanhando, né, do país, de fora, do mundo. São cidadãos do mundo mesmo. É muito bacana isso, né? Chega um ponto que às vezes eu falei, ai meu Deus, por favor, não me pergunta como é que tá o Brasil. Porque você vai para um lugar passear e você conhece uma pessoa e você fala que é do Brasil. Fala, mas me diga então. Eu falei, não me pergunta sobre Bolsonaro, por favor. Que eu não quero aqui declarar minhas opiniões pessoais. Mas então eu sempre tento colocar uma visão muito neutra da situação. Não estabelecer direitismos ou esquerdismos no que eu estou dando em opinião de um país, que eu acho isso muito importante. A gente tem que respeitar o nosso país quando a gente está fora e passar uma informação que eles percebam que eu sei do que estou falando, mas que eu respeito a opinião alheia. Então, inclusive, às vezes eu dou até o outro lado da moeda, falo, a minha opinião pessoal é essa, mas há um posicionamento
totalmente contrário a esse. Tento mostrar esses dois lados para que não se criem mais estereótipos. Eu sou a favor de acabar com os estereótipos. E das coisas que você desconhecia e que está descobrindo aí, morando aí há 8 anos, tem alguma que te impactou mais? Nossa, eu não imaginava que podia se viver assim, ou que isso podia acontecer. Alguma coisa que te chamou a atenção? O que me chama mais atenção é que cada vez mais eu percebo que todo mundo é igual. Só muda mesmo Verdade. um pouquinho de traço cultural. Como no Brasil a gente tem os traços culturais, você sai de uma cidade para outra, você percebe um sotaque, as piadas em relação aos sotaques, aos maneirismos, as diferenças. Todo lugar é a mesma coisa, tudo igual, nós somos uma coisa só. E isso é o que me conforta quando eu estou aqui, porque me faz sentir que eu faço parte da mesma coisa. Não importa se eu estou no Brasil, se eu estou na Inglaterra, qualquer lugar que eu vá, eu sou uma coisa só. E isso parte para outras reflexões mais profundas, né? A questão que hoje está batendo a pino aí nas notícias sobre racismo, sobre preconceito, sobre as diferenças, as desigualdades em relação às mulheres, às minorias, né? Isso é uma luta aí também, não é, Paula? Essa questão da mulher, essa questão do racismo, é uma luta grande, né? Uma coisa particular da Inglaterra é o movimento feminista, que foi muito influenciador de muitas mudanças aqui no país mesmo. Mudou muita coisa no país. E isso faz com que o país tenha seja preparado assim, para discutir essas questões. Que apesar de tudo que se mudou, e marcou-se, por exemplo, o sufrágio universal, Sim. mesmo assim ainda há muita disparidade, muita desigualdade entre tratamento de homens e mulheres no mercado de trabalho, na vida doméstica, na vida social. Então é isso que eu te falo, a gente percebe que que tudo é a mesma coisa. Nós somos parte de uma coisa só. Há pequenos avanços em alguns países e alguns uns pequenos retrocessos. Na Suécia, a licença maternidade ela pode ser dividida, igualmente até. Alguns países parece que avançaram mais nessa divisão, né, do que do homem, do que a mulher. Isso pode ser feito aqui também. E é muito comum você ver pais cuidando das crianças e as mães trabalhando. Então, essa questão dos avanços que você fala, realmente isso é marcante. Você chega aqui e você vê pais cuidando das crianças em casa, cozinhando, lavando, passando, e a mãe que trabalha fora. Né? Essa coisa é muito bonita aqui de se ver e você percebe que as coisas podem ser um pouquinho diferentes se a gente apenas simplesmente mudar a perspectiva. Paula, o que você sente falta do Brasil? Quando você está aí, o que te faz falta? Minha família e meus amigos. É assim, que o país está aí, a beleza do país está aí, as dificuldades e os problemas todos do Brasil também estão aí. Então, quando eu vou visitar, eu recarrego as baterias da beleza, das dificuldades, dos problemas. Mas no dia a dia mesmo, o que bate assim no fundo do coração é estar longe da família. E o que você agradece não ter que lidar mais? Ainda bem que aqui eu não tenho esse problema. Aí eu tenho que dizer francamente que é a violência, porque é uma outra forma de vida aqui. Você não se preocupa tanto aqui, você vai se preocupar com o batedor de carteira, vai preocupar se o seu carro está fechado à noite, mas aquela violência nas ruas, onde você está preocupada, assim, crimes com armas, que é uma coisa muito pesada. Eu vivi muito isso, infelizmente, no Rio de Janeiro. Eu tive o azar, talvez, de vivenciar muitos casos de crimes armados. O policial inglês ele não anda armado, é isso? Não, você não vê. Policial que nem cacetete tem. Ele anda com algemas penduradas, caso ele tenha que parar alguém de fazer alguma coisa, mas nem cacetete muitas vezes você vê. Em Londres é muito diferente, que é uma estrutura mais complexa, então capaz de você ver mais policiais usando armas e ter uma impressão diferente. Mas no interior, em geral, você não vê policial armado. E geralmente eles não têm uma postura muito ostensiva, eles são mais assim, participando da comunidade, preocupados se está tudo bem com você, que é uma função do policial no Brasil também, que eu sempre achei e sempre velei por essa posição, respeito muito, mas o fato do policial brasileiro ter uma arma no punho, isso
é um pouco complicado. E a gente vê isso depois que muda, a gente vê essa diferença, né? Hoje eu volto ao Brasil para passear, eu vejo os policiais armados e aquilo me dá um impulso de, opa, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, alguma coisa vai acontecer de repente, quando na verdade realmente, potencialmente pode estar acontecendo. E aqui não, aqui é muito difícil você ter crimes praticados com armas. Isso acaba com a qualidade de vida, porque enquanto você sai à rua e você está com essa preocupação, essa tensão toda, você está deixando de viver, deixando de pensar em outras coisas, de ver soluções, porque você está o tempo todo preocupado em se proteger até chegar ao seu local de trabalho, até chegar ao ponto que você iria seguro. Isso é muito ruim, realmente, em termos de qualidade de vida, isso é muito ruim. Uma coisa que eu acrescentaria a essa violência, não é só a violência do bandido, do crime armado. Existem outras violências que a gente não vê aqui, por exemplo, a violência no trânsito. Tem essa coisa, no Brasil todo mundo buzinando, xingando uns aos outros, reclamando o tempo inteiro. As pessoas não abrem o vidro para xingar ninguém aqui no trânsito. Então, isso impacta na sua vida, no seu cotidiano. Eu senti muito isso quando vim aqui. Como é isso, gente? A gente dirige, eu titubeei aqui no rotatório que eu não conhecia quando eu comecei a dirigir aqui. Aí você já tá esperando aquela buzinaço na sua cabeça e alguém passar te dando aquele palavrão vup na sua cara. Não acontece. Você fala o quê? E você relaxa e segue em frente. Então isso ajuda você a viver uma vida menos estressada. Muito bacana essas reflexões, Paula, muito bacana. É verdade, tudo isso, um xingamento ele impacta sim no seu dia. Você já começou aquele dia com essa carga, né, com essa energia ruim, negativa. Muito bacana, muito bacana. Tem alguma curiosidade aí sobre a sua cidade que você gostaria de dividir com a gente? É um lugar que o turista, vamos dizer, o brasileiro vai a Londres. Vale a pena dar uma esticadinha aí? Sheffield é uma cidade maravilhosa. É uma cidade de interior, cidade grande, mas de interior. Mas a principal atração aqui eles chamam o Peak District, que é o Parque Nacional, onde você tem vistas maravilhosas. É espetacular. No inverno ou no verão, qualquer estação. Para quem gosta de fazer caminhadas, montanhismo, não são montanhas altas, são caminhadas, mas estamos no alto, né? Os Pirineus aqui. Tem lugares fantásticos. Então, se você gosta desse turismo, desse agroturismo, o turismo do campo, você vai gostar muito de Sheffield. É uma cidade muito verde. Foi considerada há uns anos atrás a cidade mais verde da Europa, pelo número de parques que a gente tem. E tem uma comida gostosa. Então, o principal aqui, o mais tradicional, em qualquer lugar, esteja em Londres, esteja em qualquer lugar da Inglaterra, acho que atrai muito é o English Breakfast, que é o café da manhã inglês, que é servido geralmente num prato feito, onde você vai ter ali o baked beans, que é um feijão branco misturado com um molhinho de tomate, tomates assados, fatias de bacon frito, ovos fritos e uma sausage que eles chamam, que é a textura é metade salsicha, metade linguiça fritinha. Esse é o tradicional café da manhã inglês. E aí a pessoa consegue almoçar? A pessoa come e está pronta para o resto da semana. Eu acho que sim. É uma refeição só. Olha, para quem vai fazer turismo, realmente, hashtag fica a dica. Porque já sai, né? Uma refeição e você sai o dia inteiro só se divertindo, passeando, vai para os parques, porque não precisa comer mais nada, né? É, porque isso explica um pouco de um outro traço cultural. Aqui não se tem parada para o almoço, como no Brasil, onde você trabalha de um período da manhã, para o almoço, vai para o restaurante, self-service. Não tem isso. Aqui as pessoas levam sanduíche, levam uma sopa e comem ali mesmo, ou descem. Se trabalham num prédio, vão descer e ficar ali fora nos banquinhos da praça, ali em frente ao prédio, comendo o seu almoço. E vão subir para trabalhar. Não tem esse negócio de parar para uma refeição de 1 hora, ficar comendo e voltar empaturrado deliciosamente, como a gente tem nossos maravilhosos self-service, que eu morro de saudade do Brasil. É aquela questão, eles saem para trabalhar, entram às 9, saem às 5, por exemplo, com esse café da manhã reforçado, que o inglês não toma esse café da manhã reforçado todo dia. Isso já é uma coisa mais tradicional, mas mais turística.
Na verdade, ele vai comer uma comida mais saudável no seu café da manhã, mas é um café da manhã reforçado, porque faz um sanduíche no almoço e aí vem em casa jantar no final da noite, uma comida tipo a nossa janta mesmo. Então, quando minha família vem para cá, é complicado, porque a gente já está acostumada a não ter o almoço, aí eu tenho que me ligar. Opa, mas tem que ter o almoço. Esse pessoal vai querer almoçar. Tem que fazer arroz e feijão para almoço, não é só para janta, né? E aí a gente entra no ritmo brasileiro de novo. Aí quando eles vão embora, volta o sanduíche no almoço. É interessante. E o chá das 5? Tem o hábito do chá? Você pegou esse hábito de tomar chá? Aqui eles chamam de chá das 5, mas não tem. 5 horas não tem ninguém tomando chá. Tá todo mundo correndo, buscando filho na escola. A escola, na verdade, começa às 9 e termina às 3 e pouco da tarde aqui. Mas muitos pais que têm que trabalhar até às 5 deixam as crianças no After School Club, que é na escola mesmo, geralmente. Ela pode ficar brincando, você paga separado e ela fica brincando por mais horas, até às 6 da tarde. Geralmente as escolas vão ter esses tipos de clubinho. E aí você recolhe. Então, às 5 horas da tarde não tem ninguém tomando chá, nem a rainha, acredito, está tomando chá das 5. Mas era uma tradição que ela toma o chá. E o chá inglês, esse sim, é uma tradição. Quando você vier aqui, você vai tomar mais chá que qualquer outra coisa, se você quiser. Chá de todos os tipos, mas o chá inglês é tomado a toda hora, como o nosso café no Brasil. Cafezinho. Legal. E os filhos também são brasileiros, né? Mas se acostumaram rapidamente a isso. Ah, sim. Criança se adapta muito fácil. Você fala português com eles? Eu falo português. Eu falo português com o Ben em casa e com as crianças sempre em português e o Ben sempre em inglês. E quando a gente morava no Brasil era a mesma coisa. Voltar não está nos planos? Não, não está nos planos. Por várias razões, né? Aquelas que eu já mencionei antes e também complicado, né? Nessa fase onde as crianças ainda estão na escola, a Melissa está começando o primário. E você está agora. terminando o seu doutorado, não é isso? Eu estou na metade do meu doutorado. Aliás, eu estou terminando. Você está certa, Marta. Para que você foi me lembrar disso? Mas isso é bom, não é? Puxa, estou terminando. Bom lembrar que eu estou Muita coisa para escrever ainda, né? Muita coisa, né? Tem que terminar de escrever a tese e defender até o final do ano que vem. Paula, você que está para a gente encerrando, você que está aí de fora e que aí 8 anos morando fora, né? Consegue ter uma visão diferente do Brasil também de quem está aqui vivendo o dia a dia. Teria algum conselho, algum recado, enfim, algum pensamento que você queria... Você pode deixar para o brasileiro que está te ouvindo? Talvez eu tenha 2. Um seria não subjugar o brasileiro que está morando fora e achar que a gente não sabe tanto sobre o Brasil porque não está morando aí e porque a gente não está vivendo na pele. Porque não está aí, a gente não sofre igual. Porque eu acho que eu sofro igual ou pior. Porque eu estou longe. Eu me sinto, às vezes, assim, incapacitada de estar aí gritando, lutando pelas coisas, transformando as coisas, ajudando as pessoas de perto, quando a gente, às vezes, só pode ajudar de longe, com uma palavra amiga, com um conselho. Eu não sinto falta, eu não sinto como se eu estivesse totalmente distante do Brasil. Eu acredito que em tempos, no passado era diferente, quando a gente não tinha tanta fonte de informação, interação da mídia social. E o outro conselho é de acreditar e ser positivo mesmo, como o brasileiro sempre é, mas ter os olhos abertos e refletir com inteligência sobre as coisas e não levar só com a paixão os pensamentos, principalmente em relação à política, que estão fervorosos demais ultimamente, estão dividindo famílias, dividindo amizades, dividindo pensamentos. Acho que a gente tem que respeitar muito a opinião do outro de verdade, de forma ética. Não só da boca para fora. E respeitar de verdade é também ouvir o outro. Então, eu acho que o brasileiro está precisando ouvir mais, ao invés de só falar, xingar, reclamar. Mas vamos parar um pouquinho e escutar esse ritmo da batida. O que essa batida está querendo nos dizer? E poder, com isso, nos levar pela batida e nos motivar de uma forma realmente positiva e operante. Verdade, verdade. Nos levar a um lugar melhor, isso. Né? A gente está precisando ouvir mesmo, realmente, é verdade.
Valeu, Paula, valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato, seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. A gente pode se comunicar pelo Insta, @brasileiroslongedecasa. Lá eu estou sempre postando novidades. Ou pelo e-mail, brasileiroslongedecasa.com. Eu espero você no próximo episódio.